O movimento dos atingidos por barragens esteve na Assembleia Legislativa para discutir a relação das enchentes em Minas e no Espírito Santo neste mês de janeiro. O rompimento das estruturas de Mariana e Brumadinho pode ter contribuído para as cheias das bacias do Doce e para o Peba. Morador de Barão de Cocais, na região central de Minas, Maxwell ressalta a mudança na coloração e na qualidade da água que invadiu as casas durante uma enchente na cidade. Esse material nós colhemos após a água baixar, foi dentro de uma residência, e é um material muito mais denso, muito mais grosso. Vocês podem observar, quando a gente vira a garrafa, ele custa voltar à transparência. Você imagina a forma que as paredes continuam nas casas. Segundo ele, por causa da chuva, o Rio São João transbordou na semana passada e inundou vários imóveis. Devido à proximidade do rio com a mina Gongo-Soco da Vale e as obras de contenção da mineradora, Maxwell acredita que o rio tenha sido contaminado. Esse material não tem um odor característico de uma enchente. Geralmente o rio ele é contaminado com esgoto e etc e tal. Ele não tem esse cheiro forte. Ele tem um cheiro característico muito parecido com a área de mineração. Sempre quando ele secou o material, ele fica um pó brilhoso nas residências e na rua. A mesma situação amedronta os moradores de Governador Valadares, no leste do estado. A água do Rio Doce foi contaminada com os rejeitos da barragem de Fundão, em Mariana. Já está provado que o rejeito tem contaminantes e que contamina as pessoas, né? Tem a possibilidade real de contaminar as pessoas. Então, se esse rejeito foi espalhado ao longo de toda a bacia, é provável que tenha contaminação também ao longo de toda a bacia, como mostrou lá, os estudos mostraram em Mariana e Barra Longa. Foram identificados chumbo, cádmio, alumínio, ferro, manganês e níquel, tá? Prevalente principalmente no solo superficial e na poeira domiciliar. Eles não se degradam. Ainda segundo o movimento, estudos comprovaram a presença de metais pesados que vieram com os rejeitos. Eles denunciam o risco à saúde de milhares de pessoas que foram diretamente atingidas pelo rompimento e agora sofrem com as enchentes. Em tempos anteriores, em outra enchente, por exemplo, 2013, um nível de água menor do que o rio atingiu esse ano, ele não chegou nas casas como chegou dessa vez. Com o assoreamento dos rios, você tem uma elevação do leito do rio e as chuvas torrenciais fazem com que a enchente se espalhe por áreas que antes ela não alcançava. Se isso fosse uma situação normal, né, seria uma questão diferente. Só que nós estamos falando de uma enchente que carrega para lugares antes não alcançados uma lama de rejeito contendo esses metais que são carcinogênicos, são mutagênicos, eles são teratogênicos, com alto potencial de alergia e capazes de permanecer no ambiente por centenas, milhares de anos. O movimento pede a intervenção dos órgãos públicos para que a mineradora assuma a responsabilidade, garantindo ações emergenciais. Nós enviamos um documento, do dia 24 para o dia 25, logo que ocorreu a enchente e as inundações, pedindo que fosse feito um plano contingencial de atendimento, de assistência para essas famílias. Fizemos um contato também especificamente com o representante da Vale na nossa região e eles nos disseram que nada poderia ser feito, porque a enchente não é responsabilidade deles, que a Defensoria Pública e os órgãos competentes é que deveriam ser procurados. A Fundação Renova informou que acompanha o aumento histórico do volume de chuva nos últimos dias e os reflexos nos municípios de Minas Gerais, onde atua. Segundo os dados do monitoramento hídrico realizado pela Fundação, o nível atual de turbidez está semelhante ao observado nos períodos chuvosos e abaixo dos níveis verificados no período pós-rompimento e que não há contaminação da água. Já a mineradora Vale diz que desconhece os estudos que indiquem que houve assoreamento significativo provocado pelos rejeitos do curso do rio Paraopeba.